Distribuição 2 pra mim, 1 pra você! Funéria, meu amor. Que é? Meu amor. Sai pra lá. Meu amor. Que é isso? Infortúnio com a funéria. Olá, pessoal, boa noite. Tá começando o programa Infortúnio, o melhor programa desse canal. E hoje o meu convidado é um cara maneiro. Ele faz shows pela cidade interpretando Elvis Presley. Para muitos, é o melhor intérprete do rei em toda a galáxia. Eu tô falando do baiano Elzio Silver. Tudo bem, Elzio? Tudo bem, Funéria? É um prazer enorme estar aqui com você. Quando começou essa sua paixão pelo Elvis Presley? Eu acho que, Funéria, como todos, a gente se inspira em algum ídolo. Que beleza! E minha paixão, você tá falando que é a paixão, mas na realidade, musicalmente, eu tenho uma paixão, sim. Eu iniciei cantando em coral de igreja nos anos 70. Depois eu era garoto, ainda muito novo. E depois nós começamos a ter outras influências. Aí foi o tempo que eu saí, né, da igreja, que não tem nada a ver com funéria, mas... Não mesmo. Aí nós começamos a cantar em bailinhos e tal, e eu descobri que a gente tinha a ver com o estilo do Elvis Presley. A gente? Essas canções, e aí a gente começou a cantar. E tinha um maestro que me descobriu, Sei. que eu cantava na orquestra dele, que era... o nome dele é Elcio Álvares. Também já tá aí perto de você, viu, Funéria? Ele. Ah, é? Tá. Aí ele que descobriu e falou que eu tinha o timbre de voz parecido com Elvis Presley. Putz, com 12 anos você já tinha esse vozeirão? Não, nem tanto, né? Voz adolescente que vai mudando tal, mas eu já tinha essa tendência, né? Ah, então tá bom. E qual é a canção que você lembra do Elvis, que quando você ouviu, você falou, se eu cantar assim, eu vou comer todo mundo? Aliás, voltando ao assunto, Funéria, foi o Elcio Álvares que descobriu. Ele terminando, eu cantava sucessos da época, nos anos 70, e ele falou, Elcio, você tem uma voz e o timbre do Elvis Presley. Que fofo. Eu vou te dar um disco, escuta isso aí, que eu fazia participações na orquestra dele. Então eu tinha 20 minutos, meia hora para cantar coisas da época. Ele fazia os arranjos, tudo, até me deixa muito comovido falar num grande mestre que nem o Elcio. Aí ele me falou, escuta essa música do Elvis Presley, que era o Kiss Me Quick. Aí eu, cause tomorrows can be so uncertain, love can fly and leave just hurting, kiss me quick because I love you so. Funéria, me desculpa que eu tô meio afônico, fiz 2 shows ontem. Não se preocupe, nós preparamos maravilhosos playbacks com sucessos do seu último disco. Ô Poto, solta aí. Reformulation, rearrange the game you're in. Let it start from the beginning with confidential win. That's the reason you're born. 'Cause Jesus Christ, man, won't be coming back no more. He set out his proper loves, and you know well that he did just what he should have done. Muito bom, parabéns, Peruíbe. Bom, é verdade que você foi amigo do Raul Seixas? Funéria, é muito legal. Conheci Raul Seixas em 86 para 87. É gozado que na época eu sempre também tive aquele sonho de conhecer o Raul, porque o Raul era um maluco, beleza, um cara legal, que na realidade era uma pessoa até meio caretão. Ele só era maluco na maneira que as pessoas até deram esse rótulo a ele, mas era um cara maravilhoso. Imagina. E tinha uma casa lá em Pinheiro, chama Casa do Norte, que o Raul Seixas costumava ir comer comida nordestina. E num desses encontros me apresentaram o Raul
Quando o Raul descobriu que eu cantava a música de Elvis Presley na época, Ele se matou. imediatamente me pediu, na época eu tinha um compacto simples, porque na época era compacto, que era o tempo do vinil. Vinil? E até eu falei pro Raul, eu faço isso aqui, Raul, gostaria que você desse uma escutada, tal, eu queria saber tua opinião. Pô, Funéria, quando o Raul levou o disco, eu falei, acho que ele vai fazer de disco voador em uma ponte. Sim. Era um compacto pequeno, e na qual tinha uma regravação que eu tinha feito na época do Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love. E o Raul Seixas, no dia seguinte, eu tenho um pequeno comércio que o Raul Seixas, só abrindo a porta 8 horas da manhã, ele entrou de porta dentro e falou, hoje você vai almoçar comigo, Funéria. Até o último dia do Raul Seixas, a gente pegou uma amizade incrível. Sei. Ele ia gravar os discos, Funéria. O último long play que ele fez pela Copacabana na época, eu acompanhei aquele vinil, que seria o bolachão, do início das gravações até o fim. Teve o privilégio de ver como foi feita as bases, como ele se dirigia, como ele se comunicava. Como ele se embebedava. A colocação de voz, tudo. Para mim foi o maior exemplo e uma escola. Eu aprendi muito com o Raul Seixas, que me ensinou muito. É verdade que vocês tinham até uma ideia de criar um projeto juntos? Sim, então, isso é importante. Não diga. E o Raul sempre ele colocava para mim dessa maneira. Elvis, você precisa criar. Você tem um vozeirão, a maneira dele falar. Poxa vida, cria que você vai acontecer. Então, na época, eu já tinha algumas ideias. Fazer os anos 60 com versões de músicas brasileiras para o inglês no estilo dos anos 60. Que puta bagunça. E, aliás, o próprio Elvis Presley já fazia isso aí. Ele importava as músicas pro estilo dele, que nem da França, da Itália, que nem você sabe, Solemil, que virou It's All Never, e várias. What Now My Love, que era Matenon. Então, ele tinha isso. Só que eu tá fazendo o contrário. A gente tá exportando. Eu pego músicas brasileiras de sucesso, passamos pro inglês, que é esse foco, esse disco aí, estamos fazendo no estilo do Elvis Presley, que é muito legal. Puta que o pariu. E esse é o disco que você tá lançando? Está prontinho, estamos inclusive aí procurando uma companhia que tá pronto CD, são 15 clássicos, 80% de músicas brasileiras, os maiores cantores que envolvem música de Leonardo, Bruno e Marrone, música do Roberto Carlos, foram gravadas por Roberto, a Raul Seixas, tem uma do da José. When you gone away, I said that I could imagine that I could buy her so much. When you gone away, I said that I could imagine that I could buy her so much. Parabéns, neguinho. Realmente tem muita coisa curiosa aqui. Você gravou em inglês, entre tapas e beijos. Entre tapas, então, canção gravada pelo Leonardo, que nós gravamos na pegada, fizemos a versão para o inglês, eu e o Aldo, e nós criamos um estilo como se fosse gravado na época. Ave Maria. I'm hers and she's mine, and you always want more. If she sends me away, I walk out and she calls me back. Among slaps and the easy, hate desire is retaining it. A couple in love, even the bad makes craziness. And so I go leaving, going wanting this seeking love. I am apart, my life is dark as a empty boy. Vocês acabaram de ver o Tenente Kevin Costa e o policial gay interpretando Entre Tapas e Beijos de Leandro e Leonardo na versão de Elzio Silver, imitando Elvis nos anos 60. Que puta salada do inferno.
Pra piorar um pouco, vem aqui também sua versão de Morango do Nordeste. Morango do Nordeste? Oh, I harvest potatoes from lane. If this woman I go to war, I will. Oh, it is love. Oh, it is love. It is love. Oh, it is love. Oh, it is love. It's love. Só o refrãozinho, né, cara? Que é o amor. Puta que pariu, que coisa mais doida. Minha cabeça tá doendo. Bom, vamos acabar logo com isso antes que eu enlouqueça. Tem uma pergunta que eu sempre faço pros meus convidados. Funéria, vê lá que você vai perguntar. Eu já tô aqui todo arrepiado com medo, meu. É pra ficar mesmo. O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Posso responder de pé? Puta merda, lá vem. Funéria, o que eu gostaria que fosse escrito. Poxa vida, até que enfim falou algo que eu gostaria de responder. Ave Maria. Olha, Elzio Silver não morreu. Elzio Silver é eterno, porque vai cantar lá em cima com Raul Seixas e Elvis Presley. Oh. Tô com medo de você. Vai, aproveita que você tá em pé e canta uma música que eu não aguento mais falar. Aí eu já encerro o programa. Olha, you know I can be found, sit home all alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel, too hard, that's true. I don't wanna know what I love. Nós ficamos por aqui, pessoal. Até nunca mais. Oh!